E aí pessoal, tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula de genética e hoje vamos falar dele, Gregor Mendel. Vamos entender o que é que Mendel pensava, um pouco da sua história e qual foi a sua contribuição para os pensamentos genéticos. Estão prontos? Então vamos lá. Quem foi Gregor Mendel? Mendel, um jovem fazendeiro, rural, nasceu ali na Morávia. Ele particularmente, foi criado pela família e em um certo momento da sua vida, seus pais mandaram ele estudar em Viena, para um local onde ele poderia crescer como pessoa. Só que em pouco tempo, o pai sofreu um acidente, pediu para Mendel voltar. Mendel não quis voltar, não quis cuidar da fazenda da família. O pai disse claramente para Mendel que não tinha condições financeiras de mantê-lo, e aí ele teve que fazer uma escolha para permanecer dentro dos seus estudos, Ele entrou para uma ordem religiosa, uma ordem jesuíta, e essa ordem jesuíta, abraçando esse jovem, incentivou esse jovem a estudar matemática e a estudar ciências. E daí nasceu um dos maiores pensadores, um dos homens que literalmente mudaram o mundo. Mendel, dentro dos estudos da matemática, preste atenção, Mendel, ele conhecia pouco de biologia, célula, DNA, RNA, núcleo, não, isso não são coisas estudadas na época de Mendel, conhecidas na época de Mendel, não. Mendel, ele tinha um conhecimento básico de ciências, até interessante, mas o pensamento inicial de Mendel era a matemática. E Mendel, ele cuidava das contas financeiras do mosteiro. E aí, ele, por questões, imbróglios fiscais da época, ele foi retirado um pouco dessa área contábil e ele acabou se dedicando, mais à questão da matemática. Dentro do mosteiro que ele vivia, os monges, eles plantavam várias plantas e Mendel começou a se perguntar sobre algumas questões matemáticas e fez aí um link com a ciência, Ele começou a se perguntar se ele poderia provar matematicamente como um pai influenciava ou se ele poderia influenciar matematicamente um filho. E aí Mendel, num lampejo dos gênios, decidiu fazer um trabalho com uma planta, a Pisum sativum, a ervilha de cheiro, uma planta fácil manutenção lá no mosteiro, uma planta barata, de ciclo de vida curto, 3 meses ele conseguiu observar uma geração, ou seja, em um ano ele conseguiu observar 4 gerações dessa planta, e aí ele falou assim, pronto, eu vou fazer aqui um experimento com essa planta. Mas, Hidro, por que a Pisum sativum? Além de tudo isso, a Pisum sativum tinha características bem definidas, E interessante, a flor da Pisum sativum, ela era uma flor que tinha 2 pétalas que protegia a parte reprodutiva. Então, a planta, ela se autofecundava. Então, Mendel, ele poderia claramente criar dentro daquela sistemática linhagens, eu tenho característica fixa, eu tenho uma linhagem pura, eu sou de fácil manuseio, me reproduzo rápido, vou criar aqui uma estufa, lá no mosteiro de Brunn, e vou criar aqui, uma sistemática matemática quantitativa para entender como é que funcionam as coisas. Como você pode observar nessa figura ao lado, Mendel escolheu a Pisum sativum porque ela tinha um conjunto de características bem definidas. Por exemplo, numa linhagem de ervilhas, todas as plantas geravam, por exemplo, sementes verdes. Então, toda plantinha que vinha de uma semente verde gerava outra planta de semente verde. Já numa linhagem paralela, também que tinha no mosteiro, toda a planta que vinha de uma semente amarela gerava outra planta de semente amarela. Interessante.
Eu tenho dois indivíduos com características distintas de fácil observação, semente verde e amarela, não é isso? Essa planta de semente verde, né? Ela tinha outras características bem observadas, né? Por exemplo, essa mesma semente verde, ela tinha textura rugosa, ela parecia uma uva passa. A vargem dessa planta era uma vargem amarela. A semente era verde, mas a vargem era amarela. A flor dessa planta era branca. Enquanto a outra planta, a que tinha semente amarela, a textura dela era lisa, era uniforme. E a vargem da planta era verde. E a flor que originava essas sementes era púrpura. Então eram características que Mendel chamou ela de características puras. E aí Mendel falou o seguinte, olha, se essa flor, né, ela tem como característica ter essas pétalas fechando a parte reprodutiva, o gineceu e o androceu da planta. E aí eu garanto que essa planta ela se autofecunda, ela gera clones, eu posso garantir que essa população é pura. Era como se eu tivesse fazendo filhos em mim mesmo e esses filhos nasciam novamente a mim mesmo. Incrível, não é isso? Uma mulher poderia engravidar dela mesma, ter novamente ela e novamente ela, e aí ela poderia, ela com 90 anos, ver várias gerações dela mesma em escadinha. Incrível. Então o que é que Mendel fez, tá? Mendel, ele criou uma estufa, né? Deixou essas plantas, separou as plantas, né? 1000 plantas para um lado, por exemplo, e 1000 plantas para o outro, né? 1000 plantas amarelas e lisas, 1000 plantas verdes e rugosas, e deixou essas plantas se autofecundarem, né? Para garantir que todas eram puras. Então todas se autofecundaram, ele não participou do manuseio reprodutivo, e essas 1000 plantas tiveram, né? Mais sementes nas amarelas, todas amarelas, e nas verdes, todas verdes. Pronto. Estou garantindo que essas 1000 plantas são puras. Ele chamou isso de geração P. E aí o que Mendel fez, né? Agora eu vou influenciar esse processo. Eu vou pegar agora, né? Vou lá naquela planta amarela, vou abrir a flor dela, vou pegar o pólen daquela planta amarela, vou arrancar, vou levar até a planta verde e vou polinizar aquela planta verde. Eu vou esfregar o pólen dela no gineceu daquela planta, na parte feminina. Aí eu pego o pólen daquela planta verde, tiro, vou lá na planta amarela e fecundo o gineceu da planta amarela. E ele chamou isso de geração G1 ou F1, tá? É a primeira geração. Ele disse que essa geração era pura, as duas de cima. Mas a de baixo, que ele influenciou, ele chamou de híbrida, misturada. E aí ele esperou, né, ver o que acontecia nessa geração F1. O que foi que aconteceu nessa geração F1? Todas as plantas nasceram com sementes amarelas. Como assim, Ítalo? Olha aí, ó. Essa planta amarela que foi fecundada com um pólen verde, ela já normalmente tinha sementes amarelas, continuou com sementes amarelas, ou seja, essa disseminação do pólen verde nessa planta amarela não influenciou em nada. Já na planta verde, que tradicionalmente tinha sementes verdes, né, que ele fez uma pré-preparação antes para garantir que estava tudo puro, que ele pegou o pólen da semente amarela, nessa planta ela não teve mais nenhuma semente verde, só teve semente amarelas. Que incrível! Ele acabou de dizer que a semente amarela, a cor amarela, ela era dominante sobre a cor verde. Sim, entre as outras características. Então, ele observou todas as outras, mas vamos nos prender às cores, para ficar mais fácil de você entender, tá? Então ele acabou de dizer assim, ó, a cor amarela, ela domina a cor verde. Ele também observou que a característica de semente lisa dominava a rugosa, que flor roxa dominava a flor branca, e aí sucessivamente. Mas então como é que ele conseguiu observar
gerações futuras. Simples, ele juntou todas as sementes geradas por essas plantas, ou seja, ele pegou todas as sementes híbridas, as amarelas que continuaram a ter amarelas e as verdes que tiveram amarelas, ou seja, ele pegou várias sementes amarelas, replantou e esperou a plantinha crescer. Então aquela planta plantada por Mendel, ele garantia que ela não era mais pura. Elas eram filhas vindas de pais miscigenados. E aí ele falou assim, agora eu não vou mais influenciar, eu vou esperar. Eu vou fazer como antes eu fiz com as plantas puras. Eu vou aguardar para ver o que essas plantas vão gerar. Quando Mendel, esperou essas plantas miscigenadas se autofecundar, que essas plantas tiveram sementes, olha que coisas incríveis. Todas as plantas, tanto as plantas que vieram de plantas amarelas, como as sementes que vieram de plantas verdes, passaram a ter uma proporcionalidade. Ambas passaram a ter semente tanto amarelas como verdes. Então aquela planta amarela, que dava amarela, que recebeu o pólen verde e continuou dando amarela, a semente que ela gerou passou a originar sementes verdes e amarelas. Aquela planta verde, que sempre dava semente verde, que recebeu o pólen amarelo e passou a ter semente amarela, eu plantei essa semente e agora ela passou a ter sementes tanto amarelas como verdes. E lembre-se que a cor verde tinha desaparecido há um ancestral atrás. Nasceu todo mundo amarelo. Então Mendel começou a observar que determinadas características, dependendo do cruzamento, elas podem desaparecer numa geração e reaparecer em outra. Mendel, agora eu entendi o que está acontecendo. Mendel passou a criar alguns termos, Dois eu já comentei, dominante e recessivo. Outro também eu já comentei, puro e híbrido. Mas ele acabou criando um novo termo, aliás, dois novos termos, homozigoto e heterozigoto. Ele falou o seguinte, aquela população P pura que eu tinha feito o teste, ela era uma população que só gerava genes homozigotos. Por quê? Porque elas vinham de plantas puras homozigotas. O que é que seria homo, igual? Então aquela planta amarela que sempre se autofecundava, era como se ela tivesse na cabeça matemática de Mendel dois valores vindos, um do pai e um da mãe. Nós sabemos que é assim realmente, hoje em dia. E esses dois valores, ele garantia que era igual, por isso que ele falou que era pura. Então ele disse que quando essa planta amarela, ele levou o pólen para a planta verde, ele só levou um valor, que era um valor puro. A planta verde, geração pura, também tinha dois valores diferentes, da planta amarela. E esses dois valores só podia gerar valores iguais. Quando ele levou o pólen para a planta amarela, também levou um valor igual. Quando ele gerou as plantas da geração F1 ou G1, híbridas, essas plantas eram misturas de valores. Só que ele falou que essas plantas elas não eram mais homo, eram hetero, diferente, heterozigotas. Elas vinham de cepas diferentes, de gametas diferentes. Tá certo? Então essa planta amarela, ela tinha, vamos supor, ele falou assim, vamos dar grandeza aos dominantes e os recessivos. Os dominantes sempre você simboliza com a letra dominante, uma letra maiúscula. E os recessivos você sempre simboliza com a letra minúscula, a letra recessiva. Então ele falou o seguinte, como na geração P eu vou ter uma planta amarela e amarela, e eu já sei que a planta amarela é a dominante, porque na geração G1, F1 só apareceu amarelo, eu vou dar 2 maiúsculos para ela. E eu sei que a geração verde, ela é pura, mas ela é mais fraca do que a amarela, ela é recessiva, então eu vou dar 2 vezes minúsculos. E aí eu entro num quadro chamado quadro de Punnett. Foi criado por esse biólogo Punnett. E aí é um cálculo de ligação.
no caso o Mendel, fez um cálculo matemático e ele fez um cálculo de ligação. Ora, não importa a situação que eu tenha, eu só vou dar uma característica para o meu indivíduo. Então, se eu pegar uma característica da planta amarela, que foi aquele pólen, e levar para a planta verde, que é o óvulo dela, que também só vai dar uma característica, eu vou ter uma planta Vzão Vzinho. Ou seja, uma planta que vai continuar gerando sementes amarelas, porque ela tem um dominante amarelo, mas do lado dela tem um recessivo. Então o Mendel começou a entender que as características recessivas, elas se escondem muitas vezes, elas estão presentes, mas elas não se manifestam quando elas estão do lado de um dominante. Então, esse gene é um gene heterozigoto, Vzão Vzinho. Ele acabou entendendo que todas as plantas originadas dessa geração foram Vzão Vzinho. Por quê? Porque elas foram trocadas entre plantas puras. Ah, isso explica porque todo mundo nasceu amarelo. Mas quando ele pegou essa semente amarela e plantou, elas não eram mais plantas puras e sim híbridas. Então essas plantas híbridas, elas tinham um lado amarelo e um lado verde. Como simbolizar isso agora? A Punnett simbolizou isso no futuro e Mendel calculou isso matematicamente. Olha esse quadro aí, ó. De um lado eu tenho uma planta Vzão Vzinho e em cima eu tenho uma planta Vzão Vzinho. A ordem do fator não altera o produto. Ele sabia que eu, enquanto planta heterozigota, eu só poderia dar uma possibilidade. Ele observou que a proporção de sementes eram 3 sementes amarelas para nascer uma verde. Se ele tinha 3.000 sementes amarelas vindo daquela planta, ele tinha mais ou menos 1.000 sementes verdes. E pelo quadro ele começou a entender. Observe. Se essa minha planta, que está na minha coluna, ela ceder o gene Vzão para uma planta que está na linha superior e ela também, gerar ceder um gene Vzão, eu vou formar um indivíduo Vzão, ok? Que indivíduo é esse? É um indivíduo homozigoto que só irá gerar sementes amarelas, porque ele só tem genes amarelos. E gene é um pedaço que determina uma condição. E qual é a condição determinada? A cor amarela. Mas, se a planta que está na coluna ceder o Vzão e a planta que está na linha ceder um Vzinho, eu vou formar um indivíduo também amarelo, só que é heterozigoto, Vzão Vzinho. Eu tenho já 2 indivíduos amarelos, só que com condições diferentes, um homo e um hétero, não é isso? Se a planta que está na coluna ceder o Vzinho e a planta que está na linha ceder o Vzão, eu vou formar uma planta igual à anterior, Vzão Vzinho. O dominante é o amarelo, o verde é o Vzinho, 2 genes diferentes lá no DNA. Consequentemente, o que vai acontecer? Ele vai gerar indivíduos amarelos. Mendel não sabia que era no DNA, é o que estou dizendo, tá bom? Agora, se essa planta da coluna ceder um Vzinho e essa planta da linha ceder um Vzinho, eu formo uma planta verde. Você conseguiu observar aí a proporcionalidade? A proporção matemática 3:1. Eu tenho 3 indivíduos amarelos, um homozigoto e 2 héteros, para um indivíduo verde. Por isso que aquela planta seguiu a proporção e Mendel, eureka, entendi. Mesmo que seja uma questão biológica, há um cálculo matemático, uma proporcionalidade. E aí Mendel criou a primeira lei de Mendel. Simples. Ele falou que toda célula somática, o que são as células somáticas? São as células que lhe constroem, que somam para fazer você, Você tem as células somáticas e as células germinativas, tá? Ele falou que toda célula somática, que tem, no caso do ser humano, 46 cromossomos, tá? Ele vai ter um par para cada característica de gene. Ah, beleza. Então, por exemplo, cor do olho, eu tenho um par. Cor do cabelo, eu tenho um par. Quantidade de dedos na mão, eu tenho um par. Posição do olho na cabeça, eu tenho um par. Tamanho da cabeça, eu tenho um par. Então, para tudo, eu vou ter um par de genes. Só que, quando eu for gerar um filho, esses pares se segregam independentes para a formação dos gametas, Células somáticas, células germinativas, formação de gametas.
Se você faz uma reprodução sexual, ocorre um movimento chamado crossing over, uma mistura desses genes. E esses genes agora, quando forem segregados, eles vão apenas ser distribuídos na unidade monomérica 1. Ó, eu tinha um par no meu DNA, ele não sabia que era no DNA, mas ele sabia que era no indivíduo, e quando na célula somática, e quando eu for gerar um gameta, esse par aqui vai se dividir em dois. E aí ele desenvolveu a primeira lei de Mendel. Bem, gente, isso aí foi a nossa explicação sobre a primeira lei de Mendel. Não se preocupe que eu ainda vou falar de outras situações mendelianas e não mendelianas do futuro. E a gente vai começar a entender como é que se comporta esse processo mendeliano. Obrigado aí pela atenção e tenha um bom dia.